Olá, meus amigos e irmãos. Tudo justo perfeito? No vídeo de hoje estaremos falando sobre o hermetismo e sua importância para o estudo e desenvolvimento do maçom. Eu sou o Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um. Indo para a maçonaria de hoje, vamos falar sobre o hermetismo, a sua história e influência no mundo moderno. Também falaremos sobre as 7 leis herméticas. O hermetismo é uma tradição que remonta ao Antigo Egito e cuja influência pode ser sentida em várias tradições diferentes, sejam elas religiosas, filosóficas, e isso ocorre há muito tempo na história da humanidade. As raízes do hermetismo não são bem definidas, porém muitos historiadores e estudiosos do esoterismo, eles alegam que a origem, tem como figura lendária o deus egípcio Tote, ou seja, ele vem do Egito. O hermetismo foi transmitido através de textos herméticos, textos estes que exploram os mistérios da criação e do universo, da consciência humana. Teve um papel de grande importância na formação do pensamento ocidental, influenciando desde a filosofia grega até a alquimia medieval, tendo influências também na cabala judaica e no pensamento dos filósofos renascentistas. Pessoal, se vocês estiverem gostando dessa playlist, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, deixem seu joinha, pois ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a outros irmãos e simpatizantes da ordem maçônica. A história do hermetismo é extremamente fascinante e a sua evolução vem ao longo dos séculos. Ela demonstra o quanto que esse tema cativa os homens através de suas principais ideias e práticas. A tradição filosófica e espiritual do hermetismo tem como base o Antigo Egito, e lá a sua figura central é Tote, o deus da sabedoria, da escrita e da magia. Segundo os historiadores, esse deus era a personificação do conhecimento e é considerado o inventor da escrita, sendo ele o guardião dos segredos e o conselheiro de outros deuses. Os sacerdotes de Tote eram guardiões do conhecimento sagrado, envolvendo-se em práticas, estudos esotéricos ou ocultos, como alguns costumam dizer, mas que para eles eram formas de se conectar diretamente com o divino. Eles criavam amuletos que acreditavam possuir propriedades mágicas de proteção ou cura, com base no conhecimento profundo do simbolismo e dos materiais sagrados. A magia para os egípcios era vista como algo comum, sendo uma extensão natural do mundo em que eles viviam. Eles usavam a magia como uma maneira de estar em harmonia com a natureza e com o cosmos. A manipulação das forças invisíveis, com interesse na busca de cura das doenças e trazer prosperidade para seus semelhantes, eram ações comuns, realizadas com uma compreensão muito profunda do que é visível e do que é invisível. E segundo eles, eles estavam intimamente conectados. Essas práticas eram mantidas por um sistema onde utilizavam as cores, os números, diversos materiais diferentes. Esses sacerdotes, eles tinham conhecimento de palavras, que eles podiam utilizar essas palavras para se conectar com o divino. Eles buscavam entender as leis do universo para viver em harmonia com elas. Uma busca que é a base de toda a sustentação para o hermetismo em todas as suas formas. Essas tradições e esse conhecimento foram preservados e transmitidos ao longo dos séculos, influenciando várias culturas diferentes. Os que mais ouvimos falar sobre a prática e estudos do hermetismo são os gregos, Porém devemos destacar que várias culturas também foram influenciadas pelas tradições esotéricas. Devemos reconhecer que o hermetismo do Antigo Egito era o único que, na sua abordagem, conseguiu estabelecer uma compreensão do mundo, extremamente fantástica, pois foi o único que conseguiu juntar a religião, a filosofia, a ciência e a magia em uma única forma de ver e de se estar em parte com o cosmos. O hermetismo no Egito Antigo era uma manifestação natural do ser humano, onde o homem conseguia compreender o universo e o seu devido lugar nele. Através de rituais, do estudo e da prática da magia, essa busca por sabedoria, os sacerdotes de Tote criaram um sistema de conhecimento que até os dias de hoje atrai a atenção de muitos estudiosos no campo espiritual. O hermetismo hoje é uma testemunha prova real daquilo que foi o pensamento espiritual e filosófico do Antigo Egito. Embora suas raízes do hermetismo estejam ligadas diretamente ao Egito Antigo, foi na Grécia que o hermetismo começou a se formar como um corpo, ganhar corpo, podemos dizer assim, referente ao conhecimento distinto, influenciando o pensamento, como posso dizer, profundamente, acabou influenciando profundamente o pensamento ocidental. Quando chegou em Roma, os romanos, que já eram conhecidos por adaptar suas práticas religiosas
a dos povos que eles conquistavam, a prática do hermetismo foi adicionada a essas práticas e estudos de espiritualidade dos romanos. Hermes Trismegisto, assim como em outras religiões, foi venerado em Roma como uma figura de sabedoria e conhecimento. A visão da filosofia hermética teve grande influência nos pensadores, romanos, pois traziam uma nova visão com base nas ideias filosóficas dos gregos e egípcios. O hermetismo, com sua visão na conexão entre o macrocosmo e o microcosmo, e a ideia de que o divino permeia tudo, entrou em ressonância entre os filósofos romanos, pois dos quais eles buscavam uma compreensão mais profunda do universo e do papel do homem dentro do universo. A ideia hermética de que o ser humano pode se tornar divino através do conhecimento e da virtude encontrou grande adesão no pensamento cristão de divinização, onde se acredita que a pessoa pode se tornar mais semelhante a Deus através da graça e da prática espiritual. Ambas as tradições valorizam muito o silêncio, a reflexão e a busca por evolução espiritual, através da quietude e da contemplação do divino como um todo. Porém, em alguns períodos, especialmente durante o Renascimento, houve um grande interesse nos textos herméticos, dessa forma florescendo em alguns estudiosos, como eu posso dizer, criando uma espécie de misticismo cristão. Foi durante esses períodos que pensadores e místicos buscavam harmonizar os ensinamentos herméticos com os ensinamentos cristãos, vendo-os como diferentes expressões da mesma verdade espiritual. Pelo fato de terem explorado diferentes fontes de tradições espirituais e filosóficas, conseguiram enriquecer a compreensão e a prática do misticismo cristão, assim como o estudo do hermetismo continua a oferecer novas compreensões sobre a natureza do divino e do universo. Na Idade Média, o hermetismo foi marcado por uma série de atos altos e baixos, podemos dizer assim. Após a queda do Império Romano, o conhecimento hermético, assim como muitos outros aspectos da cultura greco-romana, enfrentou períodos de declínio e o renascimento contínuo. Era um processo contínuo de evolução. Os mosteiros cristãos desempenharam um papel crucial na preservação dos textos antigos, incluindo muitos textos relacionados ao hermetismo. O hermetismo também encontrou grande adesão por parte de filósofos e cientistas muçulmanos. O hermetismo influenciou o pensamento islâmico, contribuindo para o florescimento da ciência, da medicina e da filosofia durante a Idade Média. Foi através da Espanha islâmica e das cruzadas que o conhecimento hermético retornou ao Ocidente. Porém, quando alguns aspectos do hermetismo eram vistos com suspeita e até com uma certa hostilidade, outros eram integrados à teologia e à filosofia cristã. Durante a Idade Média, os alquimistas buscavam não apenas a transmutação de metais, mas também uma transformação espiritual, um processo que carregava consigo muito dos princípios herméticos da correspondência e da transformação. A tradução do Corpus Hermético foi um marco significativo. Esses textos são considerados uma fonte de sabedoria antiga. No mundo moderno, o hermetismo influencia várias tradições esotéricas e espirituais. Organizações como a Ordem Hermética da Aurora Dourada e a Sociedade Teosófica incorporaram elementos tradicionais do hermetismo em seus ensinamentos e práticas. Esses conceitos herméticos têm como fim conhecer e explorar de uma forma melhor, tentar entender a natureza do universo e o processo de evolução espiritual e a transformação pessoal de cada indivíduo. Na cultura popular, identificamos vários conceitos herméticos que surgem muitas vezes em filmes, músicas, séries, livros, mangás, o famoso HQ, as histórias em quadrinho, e até na televisão, a gente vê muito disso. Porém, essas referências tentam, de certa forma, simplificar ou interpretar os ensinamentos herméticos. Ajudam, eles acabam ajudando a manter a tradição, introduzindo seus princípios a um público um pouco mais amplo de uma forma mais sutil. O hermetismo ele enfrenta nos dias de hoje vários desafios, principalmente do aspecto científico ou material. No entanto, assim como o homem evolui, o hermetismo tende a evoluir também, e a tradição hermética continua a encontrar novos adeptos que buscam pelo conhecimento. Na maçonaria, assim como na alquimia, o hermetismo é uma maneira de transformar o mundo no qual vivemos e lutamos em algo mais sublime, fazendo com que o obreiro, o maçom, ele se reencontre e aprenda a se redescobrir com o divino que habita dentro de si mesmo. Mas para isso há necessidade de se conhecer as leis herméticas. Elas são divididas em 7 leis herméticas que servem como base para o autoconhecimento.
Os 7 princípios, ou se preferir, as 7 leis herméticas, são fundamentais para a tradição hermética e estão muito bem detalhadas no livro O Kybalion. Essas leis, né, são consideradas leis universais que regem o cosmos, a natureza e a mente humana. Esses princípios, ou leis, se preferirem, né, nos oferecem uma base sólida para entender o mundo e a nossa relação com ele. Nós conhecemos essas 7 leis da seguinte forma. Pessoal, só reforçando, tá? Se vocês estiverem gostando dessa playlist onde nós falamos sobre esoterismo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Deixa seu joinha, né? Pois ele ajuda, né, a fazer com que esse vídeo chegue a outros irmãos simpatizantes da ordem maçônica. E caso vocês tenham curiosidade de saber sobre um tema específico, por favor, deixem nos comentários, que nós estaremos trazendo nos próximos vídeos. A primeira lei, né, conhecida do hermetismo é a lei do mentalismo, onde ela diz: o universo é mental, ou mente. Todo o universo é simplesmente uma criação mental do todo, que o universo só existe na mente do todo. O todo, ou melhor, né? Tudo que existe na mente de Deus que nos pensa. Para que possamos existir, toda a criação tem como início uma ideia da mente divina, que continua a pensar em nós. O universo é a consciência de Deus, que continua em processo contínuo de evolução. Todo o conhecimento que nós adquirimos em nossa mente já está intimamente ligado à mente divina, que contém todo o conhecimento existente. Porém, como seres imperfeitos que somos, não conseguimos acessar esse conhecimento. A segunda lei é a da correspondência. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Essa lei nos faz pensar que vivemos simultaneamente em mais de um mundo. Vivemos em coordenadas do espaço físico, né? Ou melhor, do espaço-tempo, se preferir. Mas também podemos viver em um mundo sem espaço e nem tempo. A nossa atenção está tão concentrada no microcosmos, que é essa realidade que a gente vive, que não nos percebemos, né? A gente não se percebe o imenso macrocosmo que está à nossa volta. Falamos de correspondência, devemos entender que o que é verdadeiro no macrocosmos é também verdadeiro no microcosmos e vice-versa. Dessa forma, a gente aprende, né, observando como o macrocosmos e o microcosmos se manifestam em nossas próprias vidas. Sendo assim, devemos estudar o universo como um todo para entendermos mais sobre nós mesmos. Quando a gente vai para a quarta lei, a lei da polaridade, a polaridade é a chave de poder no sistema hermético. Tudo é dual, ou seja, existe reciprocidade. Os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Energia negativa é tão boa ou má quanto a energia positiva. Daí a necessidade e importância do equilíbrio e da harmonia, né, entre os opostos. No caso, né, que eu acabei pulando, nós temos a terceira lei, que é a lei da vibração. Eu acabei pulando, peço até desculpa para vocês, tá? Tudo está em movimento, tudo vibra e nós temos, né, a nossa própria vibração. Nada nem ninguém está em repouso. Todos os materiais são feitos de átomos e esses átomos oscilam de acordo com as temperaturas e harmonizam, né, com as vibrações térmicas do seu meio ambiente. Então, dessa forma, fica a sugestão, meus irmãos. Cuidado com o que vocês vibram. Quando a gente fala em vibrar, a gente não está falando aleatoriamente, é algo extremamente sério. Tá? Se você vibra coisas boas, você vai atrair coisas boas. Se você vibra coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Para a quinta lei, que é a lei do ritmo. Se tudo está em movimento e a realidade compõe-se de opostos, esses opostos se movimentam em círculos. Dessa forma, há coisas, ou melhor, tudo que existe, né, recua e avança, desce e sobe, entra e sai, mas também gira em círculos espirituais. A lei do ritmo nos afirma que cada ciclo busca sua complementação. A grande roda da vida, né, que está sempre fazendo um círculo e que se muda, o que se muda é o tamanho desse ciclo, ou seja, em um resumo, né, para ficar bem mais prático. Quando um ciclo se encerra, outro se inicia. Nada se acaba, sempre recomeça. A gente tem sempre a oportunidade de um novo começo. Não importa o que você fez ou o que você faz. Você sempre vai ter a oportunidade de iniciar um novo ciclo. De acordo com a sexta lei, a lei do gênero, no princípio hermético de gênero, né, ele nos diz que todos têm componentes masculinos e femininos. Novamente, vemos uma importante aplicação da lei da polaridade, onde podemos entender que nenhum ser humano é 100% homem ou mulher. E isso é até astrologicamente explicado, né? Uma vez que todos somos influenciados simultaneamente por todos os signos do zodíaco.
uns mais, outros menos. De acordo com a astrologia, né, metade do zodíaco é feminino, enquanto a outra metade é masculina. Daí, muitas culturas defendem o argumento de que se existe, né, uma igualdade entre Deus e deusa. No caso, seríamos regidos não por um deus, mas por deuses, né, que seria um casal primordial. Os asiáticos veem, né, de uma outra maneira. A concepção deles é chamada de Yin Yang. Na cultura ocidental, e é popularizada como se fosse Deus, né? E deusa, né? E Deus e deusa, por aí. Na sétima lei, a de causa e efeito, nos diz que nada acontece por acaso e que para tudo, né, que é feito existe uma causa, um motivo, e que toda causa é por sua vez um efeito de alguma outra causa. Dessa forma, estamos sempre em processo contínuo de causa e efeito. Toda ação tem uma reação, toda pergunta tem uma resposta. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado, e que a glória do grande arquiteto do universo esteja com todos. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos vocês. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!